Se você Ah, puder tá. mostrar sua Justo, tela. justo. Só um minuto. Beleza. Beleza. Pode ir aí nos tópicos do treinamento e hoje a gente vai fazer o drop-off. Qual linha? Pode ir bem mais para baixo, acho que está bem no final. Aí, o drop-off versus É, unfeel impressions. Isso. deixa eu só tirar isso aqui. Uhum. Isso. Pode fazer um zoom pra gente, por favor, que tá muito pequeno. Isso. Beleza. Então, vamos começar aqui com o que que a gente vai aprender e qual que vai ser o objetivo depois do treinamento. Pode Beleza. ler, o Hilker. Sim. É, o que você vai aprender com esse treinamento? O significado e conceito detalhado de drop-off e one-filed impressions Uhum. em publicidade programática, como identificar, interpretar e analisar relatórios com esses dois indicadores, principais motivos pelos quais drop-off e o one-filed impression acontecem, como esses fatores impactam diretamente a monetização e a performance do inventário de publicitário, do inventário do publicitário, técnicas práticas para reduzir a taxa de drop-off e otimizar o fill rate. Uhum. Qual o objetivo a atingir? Após concluir esse treinamento, você será capaz de compreender claramente as causas que levam ao drop-off e as one-filed impressions, analisar relatórios de monetização, identificando rapidamente problemas relacionados a drop-off e one-filed impressions, aplicar estratégias para diminuir as perdas de receita causadas por essas métricas, melhorar significativamente a performance do inventário publicitário em plataformas como Google Ad Manager e SSPs. Beleza. Então, os unfilled impressions também, a tradução é impressões não preenchidas, tá? Então, a última aula que a gente teve, nós estávamos falando um pouquinho do fluxo de um anúncio, desde que ele é requisitado até que ele é mostrado para o usuário. E agora a gente vai entender onde nesse fluxo o drop-off encaixa e também as impressões não preenchidas. Então, vamos um pouquinho mais para baixo. Aqui temos o funil do anúncio, né? Então, só para relembrar, tudo que está antes do leilão é o que ainda não foi mostrado para o usuário, ou seja, ainda está sendo negociado, ainda está sendo selecionado, né? Então, relembrando, o que é um ad request, meninos? Nas suas palavras. Qualquer um É pode uma, responder. é Uhum. uma quando o usuário entra na página, ele faz a requisição para a impressão do anúncio. Isso. E dentro do ad request, que informações se enviam para os anunciantes? É, os, bom, Envia dado do usuário, não? isso, eu ia falar isso, os dados, tipo, a idade, se tiver alguma coisa referente à idade, sexo, é, assim, localização, essas coisas. Uhum. Também se enviam dados do leilão, né? Por exemplo, se tiver um CPM base, também são enviados esses dados. Se tiver algum tamanho específico do criativo, também são enviados esses dados para os anunciantes. E uma vez que é enviada essa requisição, o que acontece pelo lado dos anunciantes, das DSPs? Peraí, repete a pergunta aí, por favor. Uma vez que a requisição é enviada com essas informações para os anunciantes, o que é feito? O que acontece depois dessas O- informações serem enviadas? no caso, o match. Isso. E o que é o match request? Pra É meio mim, que junta quem tá querendo comprar com quem tá querendo vender, não? Sim, correto, correto. O que mais? Essa é uma forma de dizer, mas está correto.
Que mais? Não, É, rola ali o leilão das pessoas que têm o interesse naquele determinado usuário para fazer a impressão do anúncio na página. Sim, vamos voltar só um pouquinho. A gente está falando do Aham, match request, né? Então, no match request, eu acho que foi o Elmarja que falou, faz o cruzamento entre as informações que foram solicitadas com os anunciantes que têm interesse em bidar por esse inventário, né? Ou seja, o match request, ele já está achando o criativo que cumpre com essas condições do ad request. Uma vez que a gente tem essa coincidência, esse cruzamento do criativo, que está cumprindo com a requisição do anúncio, a partir dali que vai acontecer o leilão, né? Então, primeiro é feita essa verificação de selecionar os criativos, e ali é onde a gente calcula o match rate, né? Ou seja, quantas requisições, do total de requisições, quantas realmente deram algum resultado para um criativo. E só depois disso acontece o leilão, né? Que é o que está ali. Ô, Hilker, se puder fazer um zoom um pouquinho maior, por favor, para a gente. Isso. Então, aí acontece o leilão. No momento que acontece o leilão, ainda o anúncio não foi mostrado para o usuário, né? Então, desde o ad request até o leilão, ele está sendo digamos, está acontecendo na tecnologia, beleza? Depois que acontece o leilão, um ganhador nesse leilão é selecionado e aí a impressão vai ser mostrada para o usuário, né? Então a impressão é que um anunciante ganhou o leilão, envia o criativo para ser mostrado para o usuário. E aqui é onde a gente calcula o fill rate. Quem que lembra a fórmula do fill rate? não, na cabeça, assim, Bora aí lá. você quebrou nossas pernas, Kátia. Mas vamos esquecer um pouco da fórmula, vamos usar a lógica. Se a gente está É. falando de um fill rate percentage, ou seja, uma porcentagem de usuários que já estão vendo a impressão, né? Qual seria, digamos, os componentes dessa fórmula? A gente tem que usar a lógica, não Eu, memoriza. eu imagino que seja as impressões e o match rate. Ah, não, eu imagino que seja impressão e requisição ali. Acho que um pelo outro, e o que foi impresso, sei. Não, assim, eu acho que seja isso. É verdade, Chutou. eu viajei legal aqui no match rate. Chutou corretamente. Acho que esse foi Israel. É impressão dividida pelo total de ad requests. Ah, entendi. Beleza? Então, Beleza. vamos sempre tentar, para a gente conseguir entender uma fórmula, a gente precisa entender a lógica por trás. Então, o que a gente acaba de fazer aqui é basicamente, usando a lógica, a gente chegou na fórmula. Então, igual, match request rate, né? A métrica da match rate seria o que, então? Usando a lógica. Qual seria a fórmula? Match rate, o que. Se fill rate é a impressão por. Não, a impressão por requisição, o match rate seria o impressão por. Impressão por requisição? É porque. Não. Não, porque esse é o fill rate. Aham. Impressão por requisição é fill rate. Isso tá certo. Então, match rate seria o quê? Esse que está na segunda caixinha, né? Isso. Requisição. Não pode ser o inverso, pode? Requisição por impressão vezes a porcentagem? Não. Não, porque, né? Enfim. Lembremos que match rate, a gente está calculando o total de match requests dividido pelas requisições que foram feitas. Então, match rate
é match request dividido por add request. Faz sentido, meninos? Lembremos que... Ai, Oi? match request. Não, desculpa, eu tô falando alto aqui. Tô tentando. Mas lembremos, assim, o funil sempre vai de trás para frente, beleza? De trás para frente. Então, primeiro é a requisição do add request. Depois disso, a gente vai encontrar o match para essa solicitação, que seria match request. Quando a gente encontrar esses criativos que estão fazendo match para essa requisição, então aí que vai acontecer o leilão. Do leilão vai ganhar um anunciante e esse anunciante vai enviar esse criativo que vai ser carregado como uma impressão para o usuário, né? Então, quando a gente fala de match rate, é quantas requisições que coincidiram vieram do total de add request que foi enviado. Então, a gente divide match request dividido pela total de requisições. Impressão é já quando o anúncio é mostrado, certo? Então, lembramos que aqui temos uma divisão de o criativo que é mostrado para o usuário, que só dá a partir da impressão, e o que não é mostrado para o usuário ainda. Então, o fill rate já é a métrica quando o usuário já visualiza a impressão. E o fill rate se divide pelo início, desde o momento que foi feita a requisição. Então, seria a impressão dividida por add request. Então, match rate é uma métrica que a gente utiliza quando o usuário ainda não viu o criativo, porque ainda o leilão está acontecendo, né? O leilão é a última fase. E o fill rate é uma métrica que a gente utiliza quando o usuário já visualizou o criativo. Faz sentido, meninos? Sim. Beleza, então vamos continuar um pouquinho mais para baixo. O que é drop-off? Isso, pode ler. O que é drop-off? Drop-off acontece quando um anúncio é solicitado, add request, e até mesmo é correspondido por um comprador, match request, mas não é exibido efetivamente para o usuário. Isso, pode continuar lendo o exemplo. Ok, exemplo prático. Você tem 100 mil add request. 90 mil desses pedidos são correspondidos por anunciante, match request. Porém, apenas 80 mil impressões são realmente exibidas. Isso significa que 10 mil pedidos tiveram drop-off. 90 menos 10. Uhum, é isso mesmo. Pode continuar. Quais seriam os motivos frequentes do drop-off? Motivos frequentes do drop-off: problema técnico ao carregar o criativo, timeout, erro no servidor ou erro no player, latência ou lentidão no carregamento dos anúncios, bloqueios por ferramentas como Adblock, falha no criativo, exemplo, erro em anúncios de vídeo, como erros VAST. Uhum. Criativos inválidos ou expirados. Isso. Então, para mostrar o exemplo, vamos olhar de novo. Pode descer um pouquinho, Hilke. Aqui. Eu Então, posso uma dúvida. sim. Se ocorreu o caso de, por exemplo, tirei um relatório e a impressão ela tá negativa, existe a probabilidade de ser drop-off? Não, porque a impressão não deveria ser negativa. Se você vê isso num relatório, é provável que isso seja um bug do GAM. Ah, tá. Beleza. Eu também tenho uma dúvida. Sim. Tipo assim, supondo que o match rate não chega a 100%, pode ocorrer o drop-off, por exemplo. Eu posso estar enganado, mas tipo assim, se o cara acessa pelo navegador do Facebook um artigo, por exemplo, pode ocorrer o drop-off e isso influencia no match rate? Não. Eu não entendi sua pergunta, Hilke. Mano, tipo assim, do anúncio não carregar, tá ligado? Aham. Tipo assim, isso Mas pode estar relacionado.
Mas é porque você falou, mas é porque você falou, tipo, de alguém entrar pelo Facebook, alguma coisa de Facebook, aí eu não entendi. Mas pode falar. Então, tipo assim, como é que eu vou explicar? Se o cara acessa pelo navegador, acessa um artigo pelo navegador do Facebook, pode ocorrer do tipo assim, não carregamento, tipo assim, por não compatibilidade com o Google, tá ligado? Ah, tá, Pode, agora eu entendi. pode sim. É uma dos motivos que está mencionando lá em cima. Justo que a gente estava lendo. Só que a gente teria que identificar, e por isso que é muito importante entender o funil do anúncio, em que parte do processo esse anúncio não está sendo mostrado. Você perguntou, por exemplo, se essa situação acontece, isso afetaria o match rate? Pode sim afetar o match rate, mas a gente só vai conseguir ver isso num relatório. E por que o drop-off, usando essa teoria do drop-off, o drop-off ele acontece só depois da gente ter o match rate. Ou seja, vamos começar de novo. O usuário entra na página do Hilke e a página gera um ad request para os anunciantes. Esse ad request, depois a gente acha 10 criativos aqui, ó. 10 criativos que estão correspondendo a esse anunciante. Então, aí a gente tem o match request. Até aqui, a gente não tem o match rate alterado. Porque se o Hilke entrou na página e foram feitos 10 ad requests, então a gente tem 10 match requests, assumindo que os 10 anunciantes estão coincidindo com essa solicitação. Depois de ter essas 10 coincidências, vai acontecer o leilão, né? Só que no momento que acontece o leilão, por algum motivo, 2 anunciantes não conseguem enviar o criativo para o leilão. Então, o drop-off acontece depois do match request, depois da gente ter a coincidência dos requisitos do ad request. Não sei se isso ficou claro, meninos. Sim, pra mim ficou. Hilke, Israel... Pra mim ficou também. Então, o cara... Pode falar primeiro. Tipo assim, quando tem drop-off, ele afeta diretamente, então, o fill rate? Sim, correto. E nada a ver com match rate. Não, porque o Ok. drop-off acontece depois da gente ter... Ou seja, a gente pode ter, inclusive, vamos fazer o seguinte exemplo. Na requisição de anúncio, a gente tem 10 requisições de anúncio. Só 8 fizeram match. Ou seja, a gente tem 80% de match rate, correto? Uhum. Então, até ali a gente já tem todas as pessoas que foram solicitadas e todas as pessoas que coincidem com essa requisição, que são 80%. Então, esse 80%, eles vão entrar no leilão. Só que na hora de entrar no leilão, mais 2 pessoas não conseguem enviar o criativo. Então, essas 2 pessoas são as pessoas que saíram de participar do leilão. Portanto, esse drop-off é de 2 pessoas. Então, o drop-off, ele acontece depois da gente ter coincidência dos anunciantes que vão participar do leilão após ser enviado a requisição de anúncio. Então, Kátia, em resumo, o drop-off nada mais é do que quando teve a requisição, aquela empresa ali, etc., enfim, aceitou participar, porém, por algum motivo, ela não conseguiu enviar o anúncio. Exato, então, ela... para o leilão, exato. Exatamente. Então, o drop-off acontece ali. Mas posso perguntar aqui, Kátia, rapidinho? Pode. Só pra me tirar isso da minha cabeça aqui. Porque na minha cabeça, o drop-off acontecia quando somente quando o anunciante vencedor do leilão já poderia imprimir o anúncio dele e o anúncio dele não foi impresso por algum motivo.
Aí dentro desses motivos, por exemplo, o criativo dele não carregou, ou deu algum problema, enfim. Aí, só aí que aconteceria o drop-off. Mas falando isso, o drop-off acontece ali no momento do match rate. Sim. Ah, tá. Sim, correto. A gente pode continuar lendo só para verificar, porque eu não sei se essa descrição que você falou se trata da Unfeel Impressions. Mas a gente pode verificar novamente mais para frente. Por teoria, o drop-off ele acontece depois de que se selecionaram os anunciantes que vão entrar para o leilão, que é no Match Request. Beleza? Beleza. Então vamos continuar. Eu acho que o Matheus tinha uma dúvida. Matheus, pode falar. Não, já foi respondida já. Beleza. Tá de boa. Aqui, vamos ver o que é Unfeel Impressions. Ô, Matheus, pode ler, já que você fica aqui com o seu nome na minha cabeça. Beleza. O que são Unfilled Impressions? Unfilled Impressions, impressões não preenchidas, são situações onde o espaço publicitário foi solicitado, ad request, mas não houve correspondência com nenhum anúncio, match request, ou simplesmente não houve anúncio disponível para preenchê-lo. Exemplo prático, seu site envia 100 mil ad requests, apenas 70 mil pedidos recebem anúncios válidos, match requests. 30 mil não tem correspondência e ficam sem anúncio, ou seja, 30 mil unfilled impressions. Pode descer um pouquinho mais. Quer que eu continue lendo? Sim, pode continuar. Motivos frequentes de unfilled impressions: demanda insuficiente por parte dos anunciantes, floor price muito alto, afastando compradores, segmentação muito restrita, geolocalização e tipo de dispositivo, inventário ou audiência pouco atrativa para anunciantes específicos, problemas técnicos na integração entre SSPs e DSPs. Pode continuar com essa importante. Importante. Essas unfilled impressions não são impressões reais, pois nenhum criativo foi entregue. Elas representam oportunidades perdidas de monetização, geralmente causadas por falta de demanda, floor price muito alto, segmentação muito restrita, problemas técnicos. Uma pergunta, nesse caso, por exemplo, então eu não tenho uma impressão. Impressão não preenchida seria uma impressão que poderia ter sido preenchida, mas não uma que era preenchida e não foi. Correto. Entendi. Correto. Vamos olhar ali o gráfico, que aí a gente entende melhor. Então, Unfeel Impressions, ela vai muito antes que o drop-off, inclusive. Ou seja, essas impressões não chegam sequer a cumprir os requisitos da requisição de anúncio. Né? Então, vamos imaginar, novamente, que temos 10 requisições de anúncio para usuários de 35 anos, homens, e que estão na China, por exemplo. Então, dessas 10 requisições, só 7 delas fazem coincidência, ou seja, 7 delas seriam match requests, tá? E as 3 que sobraram, elas não estão cumprindo com esses requisitos. Então, essas 3 que sobraram, que não vão entrar no match request e, portanto, não vão entrar no leilão, essas são as unfilled impressions, são impressões não preenchidas e são oportunidades perdidas porque a requisição de anúncio, como mencionaram mais para cima, ou é muito restrito ou tem características muito específicas ou o preço base estabelecido na requisição é muito alto para o anunciante coincidir, né? E dar um match nesse sentido. Então, a diferença entre unfilled impression e drop-off é que o unfilled impression nem chega a ser um match request, ou seja, já na requisição já tem um grupo ali de anunciantes que não vão gerar uma impressão a futuro, porque não vão nem participar do leilão. E o drop-off é depois de que a gente tem coincidências com a requisição, são anunciantes que sim vão participar do leilão, mas por algum motivo não conseguem enviar o criativo para esse leilão.
Até aqui faz sentido, meninos? Sim. Sim. Então, por isso que é muito importante a gente entender o funil do anúncio, que são ad request, match request e impressão, considerando que a gente consegue mensurar o match request com o match rate e a impressão com o fill rate. E entre esses eventos, quais são os eventos intermediários que acontecem, né? A fill impression acontece justo depois da requisição do anúncio. São as requisições que não tiveram coincidência com o que foi solicitado. E o drop-off é, depois da requisição, teve coincidência e não conseguiu participar do leilão. Portanto, não conseguiu entrar nesse leilão para bidar por um bloco de anúncio. Então, vamos continuar com o próximo. Is, pode ler aqui um comparativo rápido entre drop-off e unfill impressions. Comparativo rápido, drop-off versus unfill impressions. Aspectos. Onde ocorre? Drop-off. Após o match request, o anúncio já foi escolhido. Unfill impressions. Após o ad request, não há anúncio válido encontrado. Principal causa. Drop-off. Problemas técnicos no carregamento ou exibição do anúncio. Unfill impressions. Falta de demanda ou restrições técnicas e comerciais. Impacto. Drop-off. Perda direta de receita após anúncio ter sido aceito. Unfill impressions. Perda potencial de receita. Nem chega a ser negociado um anúncio. E agora eu fiquei com a dúvida do caso que você mencionou, Luiz, de quando o anunciante ganha a impressão, né? Ou seja, pode subir um pouquinho mais para cima, Hilker. Então, no exemplo do Israel, ele fala, a gente teve uma requisição, os anunciantes deram coincidência com essas informações, ou seja, com a requisição do bloco de anúncio, os anunciantes entram para o leilão, um anunciante ganha o leilão e essa impressão não é mostrada, o criativo não é mostrado para o usuário. Eu achava que era assim também. Tipo, então. cara ganhou o leilão, mas aquele criativo em específico não foi exibido no anúncio. Aí daria o drop-off. Vamos conferir isso no ChatGPT? E se você puder... Eu coloquei, eu acho que eu coloquei aqui. Peraí. Se você puder compartilhar ali para ver e mostrar, assim, copia e cola essa imagem só para o ChatGPT ter esse contexto. Porque... Vem parar de transmitir? Peraí. Não, pode. Eu vou... Você tá falando... Deixa eu transmite isso à tela para ver. Porque eu fico com a dúvida disso também. Ou seja, se o anunciante ganhou a requisição e o criativo não foi mostrado, ou seja, não carregou o criativo... Na minha cabeça, tipo assim, da forma que você, Brown, tava falando, era meio que antes de ter, de fato, um vencedor no leilão. Isso, Só que aí é que tá. Se um cara não conseguiu, ele não voltaria pro leilão? Aí outro cara ganharia e exibiria? Sim. Por isso que eu acho que seria, tipo, um só que tentaria e não conseguiria. Eu também pensei nisso, por exemplo. Vamos supor que o cara não ganhou o leilão, mas não quis. Eu acho que o Google não ia deixar, tipo assim, em branco, sabe? Sim, ele vai selecionar sempre o melhor lance. Mas, por exemplo, se o exemplo do Israel é se um anunciante ganha o leilão e esse anunciante envia o criativo para o bloco de anúncio para ele ser mostrado e o criativo não carrega, para mim isso é viewability. Tem a ver com porcentagem de viewability. Entendi. Sabe? Mas vamos perguntar isso. Essa imagem aqui que você quer que coloque, né? Vamos conferir essas hipóteses.
Então, enquanto Israel vai escrevendo, nessa citação, vou repetir novamente. Tivemos a requisição de anúncio, tivemos o match request com os anunciantes que vão participar do leilão. O leilão acontece e o ganhador do leilão, o anunciante que ganhou o leilão, ele envia o criativo para ser mostrado numa impressão. Só que a impressão, o criativo não é carregado para o usuário. O usuário não vai visualizar esse criativo, mesmo esse anunciante tendo ganhado o leilão e enviando o criativo. Para mim, isso tem a ver com viewability, ou seja, a porcentagem de viewability vai cair, porque lembremos que um anúncio é visualizado, ou um criativo é visualizado, quando ele carrega 50% a mais por até 2 segundos, se não me engano. Então, essa questão de não mostrar o criativo depois do anunciante ter ganhado, para mim tem a ver com viewability. Ah, tá. Não, então, o que eu penso ou pensei que seria o viewability? Uhum, Depois que o anúncio foi impresso ali, não teve nenhum problema, o anúncio foi impresso, uhum, o usuário em si não ou scrollou a página, uhum, o anúncio apareceu e ele não foi visualizado. Por exemplo, se tivesse igual essa análise aqui, se tivesse sido essa análise fosse, ou então, por exemplo, vamos colocar essa imagem aqui, essa uhum, imagem fosse o anúncio, e aí o anúncio foi impresso e eu já tô aqui, ó. uhum, Impresso, só que eu não vi ele, entendeu? Eu acho que é uhum, isso aí. Tipo, ali você viu, tipo, 10% daquele anúncio. Aí, uhum, tipo, o viewability vai descer, porque apesar do anúncio ter sido impresso, eu não visualizei uma porcentagem suficiente para considerar que eu vi o anúncio. No caso do meu pensamento sobre o drop-off, eu imagino que o anúncio nem ia aparecer isso aqui, provavelmente sim, ser o que estava acontecendo com o Brian lá, não é, Brian? Do Ligados 360, uhum, que aparece, por exemplo, o interstitial dele abria, ele vai clicar lá no vídeo, o vídeo abre uma tela preta e não aparece nada, entendeu? uhum, Mas igual tá aqui, vamos tentar ler aqui, porque esse Gemini meu, uhum, ele tá programado para me dar uma resposta longa e complexa para eu conseguir entender. Mas legal. tá aqui, ó, certo. Analisando o diagrama que você forneceu, o drop-off está claramente localizado e explicado no fluxo de um leilão de publicidade digital. No contexto desse diagrama, o drop-off acontece depois que o leilão ocorre e antes do criativo, o anúncio em si, Uhum, ser mostrado ao usuário, que é mais ou menos o que a gente estava pensando aqui. uhum, Vamos detalhar e explicar o que o próprio diagrama oferece. A de request, requisição de um anúncio, o usuário visita uma página e a plataforma de anúncio, a Exchange ou SSPs, envia dados sobre a requisição, tamanho, uhum, demografia, gel, preço, base, etc. uhum, Para uma DSP, a Demand Site Platform. uhum, One Final Impression, se a DSP não encontra um criativo para participar do leilão, ocorre um One File Impression. Ou uhum, não há anúncios relevantes para aquela requisição. Match Request. Se a DSP encontra criativos que combinem com os dados da requisição, avançamos. A porcentagem de match request sobre o total de requisições é o match rate, porcentagem. Acontece o leilão com os criativos, match. O leilão propriamente dito ocorre. Aqui, vários anunciantes, via suas DSPs, competem para que seu anúncio seja o vencedor, considerando lances, relevância, qualidade e top-off. É nesse ponto que o diagrama indica drop-off. Acontece depois do criativo ser escolhido. Isso significa que, mesmo que um criativo, anúncio, tenha vencido o leilão, ainda há uma etapa final, onde ele pode ser descartado ou perdido antes de ser uhum, mostrado ao usuário. Então, acho que aqui ele mais ou menos fala ali, ó, tem uhum, o que fala que venceu o leilão,
Aí ele me fala, tem mais uma etapa antes dele ser mostrado, né? Legal. Aí nós vamos nesse ponto específico do fluxo, após o leilão e antes da impressão. Perfeito. Então, aí está bem melhor. Oh, e pode copiar esse último parágrafo, o último do drop-off? Esse aqui? Isso, e colocar ali no SOP, na parte de drop-off. Peraí. E mais para cima, que aí fica muito mais claro. Aqui? Pode colocar justo no número 2, o que é drop-off, um pouquinho mais para baixo, justo antes da segunda imagem. Isso, ali. Aqui. Ali. Isso, que aí fica mais claro. Após do criativo ser escolhido. É isso mesmo. Então, isso acontece, o drop-off, quando já finalizou o leilão e ele escolheu esse criativo. E mesmo assim, esse criativo escolhido pode não mostrar ou ser descartado para o usuário, né? Para mostrar no criativo. Pode voltar ali para o Gemini para Tá, beleza. Pode continuar. Tá. O que o drop-off significa nesse ponto específico do fluxo, após o leilão e antes da impressão? Problemas técnicos na entrega. O criativo foi o vencedor, mas pode haver um problema técnico que impede que ele seja carregado e exibido. Exemplos incluem tempo limite, timeout, o criativo ou os recursos necessários para ele, como um script de terceiros. Demorou demais para carregar e a página desistiu de esperá-lo. Erros do criativo. O código do anúncio, tag do criativo, está quebrado. O formato não é compatível com o espaço do anúncio. O arquivo de imagem e vídeo não foi encontrado, etc. Problemas de conectividade. O usuário perdeu a conexão ou teve uma conexão muito lenta no momento exato em que o criativo deveria ser baixado e renderizado. Bloqueadores de anúncio. Embora isso possa acontecer em qualquer fase, um bloqueador de anúncio pode identificar o criativo após ele ter sido escolhido e impedir sua renderização final. Problemas de vínculo pós-leilão. Em alguns sistemas, mesmo depois de vencer o leilão, pode haver verificações adicionais ou etapas que, se falharem, resultam no drop-off. Em resumo, no contexto do seu diagrama, o drop-off representa a perda de uma impressão de anúncio que já havia sido ganha em leilão, mas que, por algum motivo, geralmente técnico ou de carregamento, não conseguiu ser efetivamente mostrada ao usuário final. É uma métrica importante para entender a eficiência da entrega de anúncios após a fase de leilão. Se a taxa do drop-off for alta, significa que muitos anúncios estão vencendo o leilão, mas não estão chegando aos olhos do usuário, indicando um problema na etapa final de carregamento e exibição. Perfeito. Esses dois últimos parágrafos, Luiz, se você puder também copiar e colar no mesmo, que acho que aqui era onde estava a confusão. E dentro do... Vamos aguardar você copiar e colar. Desculpa, é aqui para cima. Aqui. Isso, ali. Então, acho que essa era uma dúvida muito válida, mas a gente acaba de confirmar, então, que o drop-off é só depois de que o leilão finalizou e a gente teve algum ganhador, e por algum motivo esse ganhador não conseguiu mostrar o criativo tipo, na impressão, né? Então, perfeito. Muito, muito bom esses levantamentos, meninos. Vamos continuar, então, com abaixo da Unfeel Impressions. Unfeel Impressions ficou claro, né? Nesse sentido. Sim. O que acontece antes do ganhador do leilão lá. Isso. Pode continuar lendo, já que você está aqui agora? Impacto financeiro para publishers. É isso mesmo, né? Impacto financeiro para publishers.
drop-offs quanto unfiled impressions impactam negativamente o fill rate e, consequentemente, a receita final do publish. Alta taxa de drop-off indica problemas técnicos ou operacionais. Alta taxa de unfiled impressions indica problemas comerciais ou baixa atratividade do inventário. Como reduzir drop-off e unfiled impressions? Práticas recomendadas. Reduzir drop-off. Monitorar e resolver problemas técnicos regularmente, timeout, latência, testar criativos frequentes e remover anúncios problemáticos, otimizar carregamento de anúncio, lazy load, eu acho que estava confundindo isso com I, mas é isso mesmo. Lazy loadings ou Catching. Pre-catching. Pre-catch. Monitorar relatórios de erros vastos para vídeos e solucionar proativamente. Antes de passar para reduzir unfilled impressions, vou perguntar para vocês. A primeira estratégia ali para reduzir o drop-off, monitorar e resolver problemas técnicos regularmente, timeout e latência. Que tipo de ferramentas ou que tipo de ações vocês poderiam implementar com essa primeira estratégia? Que tipo de ferramentas existem ali para a gente saber sobre timeout ou latência? Olha, eu não sei se eu vou estar certo, mas é bom até para a gente aprender. Mas o Brian me ensinou um negócio sobre o scripting da página. E quando ele está muito abaixo, o leilão ele é chamado fica muito tempo lendo os códigos acima até chegar na parte do nosso código lá para chamar o leilão, enfim. E quando ele é chamado muito baixo, ele pode gerar ali o bid com um tempo maior, e aí pode dar esse tempo de carregamento aí, esse timeout muito longo, assim, no carregamento. É um dos pontos que eu tenho. Muito, muito bom. Elmarge, ele mandou aqui no chat, PageSpeed, muito bom também. Core Web Vitals, né? Core Web Vitals. Ô, Hilker, você... porque... Na real, deixa o Rico falar que ele tinha levantado a mão primeiro. Pode falar aí. Hilker. Pode falar. Eu acho que ele ia falar o que eu falei. Ou era isso que eu ia falar. Mas pode falar, Elmarge. É que esse link, o Efraim, ele uma vez tinha me mandado e ocorreu de ser um caso de vida real, digamos assim. Tipo, o publisher, eu analisei o page speed dele e tava bem baixo. Eu tinha mandado um link no grupo esses dias. Ah, foi o que você mandou no grupo? Então, aí eu fui analisar isso aí e tava bem baixo. Aí na call que eu entrei com ele, ele falou que ele tem o tema dele do WordPress, né? Ele mesmo que desenvolveu e que tava para lançar uma atualização para melhorar meio que o carregamento da página. Eu ia falar a mesma coisa do Elmar, do PageSpeed, porque eu já conhecia. Porém, eu tive uma situação também recentemente que a gente resolveu o problema. Por não ser um site feito no WordPress, ele é HTML feito à mão. Então, tipo assim, o que aconteceu? O que aconteceu com o anúncio do cara? O anúncio dele estava tipo, meio que perto da imagem, estava dando um glitch de acordo com o Bruno. Então, o que ele fez? Ele mudou a referência. Tipo assim, o anúncio estava com a referência, por exemplo, aparecer, ele mudou aparecer de, tipo assim, acima da imagem, por exemplo. E aí o Bruno mudou a referência para, tipo assim, aparecer debaixo do título e aí parou. Porque antes estava tendo... Eu acho que estava ocorrendo drop-off, tá? Tava ocorrendo inconsistência. Tipo assim, às vezes aparecia, às vezes não. Mas a gente debugava, aparecia que tinha o anúncio lá, entendeu? Então, tava ocorrendo isso e o Bruno só mudou a referência do anúncio e aí resolveu o problema. Ele passou a aparecer normalmente. Perfeito. Is, pode só adicionar um comentário nessa primeira linha? Monitorar e resolver problemas técnicos. Seleciona aí a frase. Isso, seleciona a frase. Ah, tá. A frase inteira? Isso, pode clique direito,
comentar. O- Aí, isso. E coloca número 1, nossa linha do wrapper tem que estar o mais acima possível. Ó, linha de código, né? WRA. WRA. WR, assim? Não, WR, antes tira o A. Ah, A Isso, Matheus enviou ali pela chat. é 2 P's. Isso, 2 P's. Não, tira o M. 2 aham. P's, um E e um R. Ué, Isso. Deve Beleza. estar, o que você falou, né? Deve estar o mais acima do código do publisher. Isso. Eu tive digitando Número errado, depois eu 2. consertava. Oi? Desculpa. Não, eu falei, se eu tivesse digitando errado, depois eu consertava. Ah, tá. Número 2, o Page Speed, que é o Core Web Vitals. O Elmar já mandou ali no chat também o pegar link. Posso estar enganado, mas eu vi o Tasso também acessando esse page speed aí, debugando lá. Vocês Aham. lembram naquela call que a gente estava fazendo? Ele chegou a usar esse page speed aí. Eu acho que era em Isso. network, alguma coisa assim. Sim, o Page Speed, ele tem 3 métricas. Tem o First Contentful Paint, Largest Contentful Paint e Cumulative Layout Shift. Mas isso a gente vai ver numa aula específica da Core Web Vitals, beleza? Porque são 3 métricas que são muito importantes justamente para mensurar a performance de navegação e de experiência do usuário também. E são justamente essas métricas que também afetam no tempo de latência da página, problemas técnicos específicos, então a gente vai ver isso também nas próximas aulas. Pode comentar isso. Beleza, esse ponto 2 é só isso mesmo? Eu estava pensando que tem mais um terceiro, mas ainda acho que a gente vai precisar rever essa aula com o Léo. Eu estava pensando no relatório de Viders. Porque lembra que no relatório de Viders a gente consegue ver o tempo de carregamento do criativo por Vider também. Então, pode colocar como ponto 3 o relatório de Viders e colocar entre parênteses um símbolo de pergunta. Só letra pra mim. É Bidders mesmo? E 2 B, E, R. Não, RS. Isso. Essa aqui. Aprendendo inglês também, meninos, hein? Adoro de Bidders. E pode Ok. colocar um símbolo de pergunta entre parênteses. Porque a gente vai ter que confirmar isso com o Léo depois. Beleza. Ok. Vamos entender. E agora pode continuar com reduzir unfilled impressions. Reduzir unfurling impressions. Revisar e otimizar floor price, Uhum. preço, né? Expandir segmentação para aumentar demanda. Integrar mais SSPs e DSPs para a concorrência. Oferecer inventário premium para atrair mais compradores. Uhum. Nesse caso da Unfilled Impressions, é mais do lado comercial, ou seja, é mais do lado da requisição de anúncio. Mas lembremos que... Pode falar. Eu queria só fazer 2 perguntas. A primeira é assim, depois que você falar, você pode concluir o seu ponto de raciocínio. Mas assim, queria saber o que seria expandir essa segmentação para aumentar a demanda e essa daqui integrar mais SSPs e DSPs para aumentar a concorrência, que é mais ou menos o que a Aline está fazendo lá, do OpenBid e tal. Sim, correto. Quando a gente fala de integrar mais SSPs e DSPs, por exemplo, a gente trabalha atualmente só com uma demanda, que seria o Google Ad Manager, né? E dentro do Google Ad Manager, a gente tem todos os anunciantes que o Google Ad Manager tem colocado dentro da rede deles. Mas o Google Ad Manager não é a única rede de anunciantes que a gente pode usar. RTB House, por exemplo, é uma rede adicional. SeatTag é uma rede adicional, ou seja, assim como
o GAM, essas redes têm todo um grupo de anunciantes dentro delas. Então, enquanto a gente adiciona mais essas redes, a gente tem muitos mais anunciantes que vão a concorrer por esse espaço de anúncio. Sobre a sua pergunta anterior, expandir segmentações para aumentar a receita. Eu vou te falar um chute que eu tenho na minha cabeça, mas depois a gente pode conferir ali no Gemini, que quando a Uhum. gente fala de expandir segmentações, para mim tem a ver com a audiência que chega dentro do site, né? Então, por Ah, exemplo, tá. se a gente está falando, ou se a gente tem um site que só fala de cartões de crédito, a audiência que vai chegar lá no site possivelmente vão ser pessoas de 18 a 65 anos que, por exemplo, precisam muito do cartão de crédito. Mas Entendi. se eu crio alguma outra categoria dentro do meu site que fale de empréstimos, ou, por exemplo, falem de investimentos nos Estados Unidos, aí eu vou estar criando uma nova audiência. Esse vai ser um novo público que vai chegar dentro do meu site. Portanto, a segmentação vai ser mais diversa. Isso é como Entendi. eu penso, mas eu acho que seria válido a gente procurar mais informação ali no Gemini. Quem levantou a mão primeiro? Eu levantei a mão também. Mas se você quiser falar, Rio, que eu pode deixar, deixa você falar primeiro. Pode ir, eu falo muito. Opa! É, tipo assim, minha visão sobre isso aí. Se expande, por exemplo, a segmentação, eu imagino que talvez possa, digamos que, cair a receita do publisher. Você não pensa assim também? Tipo assim, vamos supor, o que está dando certo é o público de 35 a 45 anos que pesquisa sobre cartão de crédito. Esse público tem uma renda. Se a gente expande e aí a gente começa a pegar cara que, por exemplo, não tem essa faixa etária, entende? Ou então até dados Uhum. demográficos diferentes, eu imagino que isso pode afetar, tipo assim, talvez deixar a página um pouco mais desvalorizada, entende? Mas, Isso é opinião pessoal minha, aham. isso é só... Sim, eu acho super válido, mas isso vai depender muito do tipo de estratégia que o publisher for utilizar, né? Porque, por exemplo, se a gente está falando de um site de cartão de crédito e o publisher do nada decide abrir uma categoria de aplicativos, será que isso realmente está alinhado com o objetivo ou o tipo de audiência que ele quer ter? Então, essa estratégia para expandir segmentação tem que ter uma coerência com o que já está funcionando no site. E, de fato, a gente não vai conseguir verificar se essa segmentação vai funcionar ou não se a gente não fazer um teste. E outra questão, a gente também consegue controlar essa audiência e essas novas segmentações por estratégias de regras de preço, por exemplo. Então, talvez, se a gente está falando de cartão de crédito, o floor price dessas páginas está em $500, ou que isso gera um número gigante de impressões não preenchidas, por exemplo. Mas se a gente cria um tipo de segmentação e a gente cria um tipo de estratégia com um floor price de $200, por exemplo, esse volume de impressões que foram não preenchidas vai aumentar e por ali a gente também poderia aumentar a receita ou a valorização do site do publisher. Mas isso vai depender muito dos testes e muito também do tipo de estratégia que seja aplicada para o site. Mas é válido os seus comentários. Brian, pode falar. Não, eu tava pensando nessa parte de expandir segmentação, eu imaginava que era mais no lado do publisher quando ele ia fazer o filtro para começar o bid, tipo de expandir, filtrar menos ou expandir esse filtro justamente para que Uhum, seja mais fácil das pessoas oferecerem um lance em cima daquilo. Eu tava imaginando por uhum. esse lado. Sim, também é válido. Por isso que eu falo, vamos procurar e pesquisar mais sobre expandir segmentações para aumentar a demanda. Ô Isa, você está mostrando nessa tela. Vamos perguntar aí para o Gemini, porque tudo o que foi conversado aqui eu achei super válido. Vamos tentar entender que especificamente significa expandir a. Pode só copiar e colar ali a frase? Pode voltar ali. É, Isso, Eu, espera.
eu fiz esse raciocínio, Kátia, porque, tipo Aham, assim, por exemplo, no lado da compra, né? aham. O cara que ele, vamos supor, igual eu dei o exemplo aí, o cara que ele segmenta por idade ali, provavelmente se ele segmentar para pessoa, tipo assim, o anúncio dele tá dando certo. Vamos supor que ele segmenta para pessoas de outras idades, assim, expande, sabe? Uhum, Talvez não chegue ao público tão qualificado que ele quer. Entendeu? uhum, Entendeu? Então eu pensei na mesma lógica do publisher, por exemplo. uhum. Sim, super válido. Ou só completar ali Ah, o prompt para reduzir unfilled impressions do lado do publisher. E também o que o Rick acaba de falar do lado da compra. Porque por isso que é importante a gente entender também essa parte da compra, né? A gente está aprendendo mais o lado do GAM e depois a gente vai aprender mais esse lado da compra também. para reduzir unfair impressions e... O Hilger pode aí reformular aí a pergunta para a gente mandar? Que ele, por exemplo, ele expandir a segmentação, ele pode trazer um público não qualificado. Essa seria a ideia, entendeu? Tipo assim, às vezes o anúncio já tá dando certo, aí ele expande para, tipo assim, faixa É, etária diferente. então, tipo assim, e se expandir a segmentação, se... Do lado Pergunta, da tipo assim, compra. pergunta só se expandir a segmentação pode não trazer um público qualificado, tá ligado? Uhum. Acho que fica melhor. Isso, se expandir a segmentação, pode ou não trazer Ah, um público qualificado. Não qualificado. Vamos ver o que ele fala. peraí que tá errado aqui. Aqui. Pode ler para a gente, Israel. Então vamos lá. Expandir essa alimentação para aumentar demanda, para reduzir. Aí ele colocou entre parênteses, né, para reduzir foreign impressions. No contexto do diagrama que você compartilhou antes, aquele o diagrama de Uhum. cima, a unfallen impression acontece a- acontece quando, após uma ad request, requisição de anúncio, a DSP Demand Side Plataforma não consegue encontrar um criativo, anúncio, que se encaixa nos critérios da requisição para participar do leilão. Em termos mais simples, o sistema de anúncio recebeu uma oportunidade para exibir um anúncio, mas não tinha um anúncio relevante disponível para preencher. Portanto, expandir a segmentação para aumentar a demanda, nesse cenário, significa ajustar as configurações da sua campanha de publicidade na DSP plataforma de anúncio, para que seus anúncios sejam considerados elegíveis para um volume maior de ad requests, oportunidades de impressões, que anteriormente resultariam em unfire impressions. Isso é feito, tornando seus anúncios mais flexíveis ou abrangentes, o suficiente para serem matches, como com mais requisições. Exemplos práticos para reduzir o unfire impressions. Ampliar demografia e geografia. Exemplo, se uma campanha está segmentada para mulheres 25 a 35 anos em São Paulo e você vê muitas on-filing impressions vindas de homens ou não, vindos de homem, outras idades ou outras cidades, você pode expandir para mulheres e homens de 20 a 40 anos em São Paulo e Campinas. Isso permite que seus anúncios sejam considerados para um espectro maior de requisições que antes seriam unfiled impressions. Tá. Aumentar a flexibilidade de preço, lance mínimo, se aplicável na DSP. Exemplo, algumas requisições de anúncio podem ter um preço base mínimo para que um criativo possa sequer entrar no leilão. Se seus lances máximos estão muito abaixo desse preço base para um grande volume de requisições, ela se torna unfiled para você.
Aumentar seus lances ou flexibilizar o piso de preço que você aceita pode fazer com que mais de sua segmentação casem com requisições. Variedade e formato criativo. Exemplo, se muitas ad requests são para formatos de anúncios que você não tem, exemplo, vídeos, anúncios responsivos ou tamanhos específicos, exemplo, 300 por 600 pixels, isso gera um find impression. Criar e substituir criar e subir uma gama mais ampla de criativos, imagens, vídeos, HTML5, diferentes formatos e tamanhos pode permitir que seus anúncios se encaixem em mais espaços disponíveis. Contexto. Se a requisição de um anúncio, ad request, especifica um tamanho de banner de 300 por 250, mas sua campanha só tem criativos de 728 por 90, essa requisição resultará em uma find impression para sua campanha. Expandir para ter criativos de 300 por 250 resolve isso. Ampliar os interesses. Contextos. Exemplo, se você segmentar apenas sites de moda, de luxo, mas há muitas ad requests em sites de moda em geral, ou estilos de vida que não estão sendo preenchidas, expandir sua segmentação pode incluir esses contextos mais amplos, pode capturar essas oportunidades. O objetivo aqui não é necessariamente atrair mais pessoas aleatoriamente, mas sim garantir que seu anúncio esteja disponível para ser considerado em mais das oportunidades existentes que, de outra forma, seriam perdidas. Só até que o isso, depois se você puder copiar todo esse texto todo, mas basicamente a gente vai controlar, eu li bem rapidinho essa segunda parte de como, se a gente atrair público qualificado, justamente a gente precisa alinhar a estratégia do site com o que vai ser implementado para expandir essas audiências, né? Porque senão a gente corre esse risco de trazer um público que não é qualificado e, portanto, diminuir a performance do site. Então, é bem parecido com o que eu falei para vocês mais cedo. Tipo, se a gente tem um site e a gente vai criar um novo conteúdo, criar uma nova categoria para justamente atrair esse tipo de público alinhado com o objetivo geral do site, né? Todas essas informações a gente encontra dentro do Google Analytics. Então, foi mencionado ali interesses do usuário, informações demográficas, tipo assim, geolocalização, tudo isso está dentro do Google Analytics. Por isso que é importante, se não crucial, que cada vez que a gente recebe um novo publisher, a gente solicite o acesso ao Google Analytics. Sempre. Isso vai ser mudado daqui a pouco dentro do processo, mas com essas informações a gente pode chegar a fazer análise mais profunda para otimizar os sites. Beleza? Então, Beleza. só copiar isso ali como um comentário também, ou isso. Depois eu vou ajustar. Aí em Unfill Impressions, reduzir Unfill Impressions, qualquer um desses. Isso, ali. Ah, você quer que cola aqui ou você quer que cola como um comentário? Não, pode ser um comentário. Em expandir segmentações para aumentar a demanda, isso. Beleza. Então, Beleza. Mas eu acho que deu uma cortada ali. Sério? Eu acho que deu, eu acho que tem limite. será? Eu vi lá, tá vendo? Ah, é mesmo. Pode Entendeu? adicionar como um segundo comentário ali, tipo, aí respondendo esse comentário. Exemplo. Exemplo, se muitas. Aqui, ó. Formatos de criativo. Aqui, exemplo. Peraí, pra ver onde parou. Dá um Ctrl F, mano. Clica ali no. Vai tá variedade.